Pessoal, vamos interromper um bocadinho só, vamos passar aqui às notícias. Temos hoje uma notícia só e até vamos gostar muito de ouvir o comentário do... Eu por acaso até ia ainda falar um bocadinho das estradas, mas deixa estar, é melhor. Não, já continuamos depois, a seguir. Guarda aí a tua pergunta que a gente já lá vai. Vamos só passar às notícias. Eu hoje até me esqueci de pôr a primeira vinheta quando fiz os números da Bitcoin, mas vamos agora passar às notícias. Ora bem, hoje temos só uma notícia, porque a outra a seguir é um fail, portanto não está na secção das notícias, mas está aqui um senhor que discorda completamente aqui do nosso convidado, do Carlos Novaes, que diz que é completamente irresponsável recomendar qualquer oposição, ou melhor, a oposição no Canadá e, portanto, por consequência, toda e qualquer oposição que existe em qualquer país, ou até partidos por formar ainda, a recomendarem Bitcoin são irresponsáveis. E melhor. O que é que achas disto, Carlos? Deixa-me só dar aqui um toque. Diz. Porque ele na notícia compara as pessoas que recomendam comprar Bitcoin ou que compram Bitcoin, rotulam como os negacionistas, não é? Aqueles que não quiseram a vacina, aqueles... Quer dizer, já é um rótulo. Sim, isso é aquela narrativa, não é? Exatamente, a narrativa do costume. Ou seja, tem que haver uma rotulação das pessoas logo, que é para ajudar a formar a opinião pública contra essas pessoas. Exato, é isso. O Trudeau prestou um bom serviço, que foi pela negativa, claro. O Trudeau fez o bom serviço de ter bloqueado contas de caministas que estavam a participar nos protestos. Uhum. E esse momento foi importantíssimo, porque demonstrou que estes... Tem que ter calma para não... Dá-se volta! Carlos, diz que te vai na alma, Carlos. São estes soninhas que eles chamam os extremistas ao centro, é o que eles chamam, são os extremistas ao centro, são os soninhas, que é passive-aggressive, são perfeitamente, quase diria, diabólicos, não é? Também assim com aquela vozinha, falam tudo com aquela vozinha, assim muito... Nhonhi, e pronto. Foi um bom serviço ter bloqueado contas dos caministas, porque tornou claro, assim de um momento para o outro, vindo nada, por causa do Covid, quando já ninguém ligava ao Covid, veio demonstrar que o Estado, se quiser, faz. Não é? O Estado democrático, não é? O Estado democrático. Depois eles dizem que só fazem isso a pessoas não democráticas, não é? Vem o Estado democrático outra vez. Porquê? Porque se é democrático, tem legitimidade. Se fosse o rei, era a desgraça total. Se é um Estado democrático, já pode. Porque o Estado democrático somos nós que fazemos a nós mesmos. Carlos, desculpe. E quem confere essa legitimidade é o direito. O direito? Pois é. Eu não assinei contrato com ninguém. Eu não tenho contrato com nada. Sim. Não assinei a Constituição. Eu também não. Assembleias Gerais, essas empresas que têm direitos de propriedade, e, portanto, já a democracia no mundo privado há muito tempo. Já existem empresas desde o século XVI. Na Holanda, as primeiras na Holanda, sim. Desenvolvida. Antes disso. E, portanto, isso é democracia entre proprietários, interesses privados e representantes que são advogados ou coisas do género, representantes que são deputados. E, portanto, não há... Vou voltar um bocadinho à filosofia política. Nenhuma Constituição é minimamente legítima se, no mínimo, não concede o direito de separação, o direito de cessão às suas partes. Mas onde é que isso existe? Bem, por acaso existe. Existe um Liechtenstein, que por acaso é um principado, por acaso até católico, principado católico, expressamente na Constituição, mas o quarto artigo diz que as 12 comunas, aquilo são 30 mil habitantes, aquilo é composto por 12 comunas e cada uma das comunas pode, por um determinado processo, pedir a separação.
Portanto, para mim, o Liechtenstein é o Estado menos ilegítimo que existe. Comparar com os Estados Unidos, teve uma guerra civil onde morreram 600 mil pessoas, dizem, mas foi por causa da escravatura. Lincoln o que queria era ter o Império Americano, e teve, à custa de uma guerra civil. À custa de muito sangue? À custa de muito sangue, claro. Mas todos os Estados, no fundo, são assim. Se formos a ver a história de qualquer Estado é feito à custa de sangue, não há dúvida. Não é uma empresa a fazer contratos, não é? Que é o que devia ser. Estou aqui a prestar serviços de arbitragem, estou aqui a prestar serviços de segurança, estou aqui a coordenar coisas, para de serviços, assino aqui, o débito em conta. Não é isso que faz, não. Não é isso que faz. Portanto, eu não vejo legitimidade no final. A democracia pode ter bons resultados como pode ter péssimos resultados. Não quer dizer, é toda uma questão de contexto, às vezes de sorte ou de coisas irracionais. E, portanto, funciona, depois deixa de funcionar. Há ciclos da história, não é? Portanto, Roma, eu gosto muito da história da Grécia e de Roma, e Roma funcionou durante 500 anos. Mas, claro, à medida que aquilo ia aumentando, tinha que se transformar num império, senão já não funcionava. Claro que os impérios em si são um problema, mas os impérios, todos os Estados são um império. Ou seja, todos os Estados que não têm o direito de são um império. Agora está muito a moda de falar Império Russo. Império Russo, Império Russo, Império Russo. Império Russo, Império Americano, Império da União Europeia. Portugal é um império. Devia dizer na Constituição que os municípios, se quiserem separar, podem separar. Se tiverem uma votação, se tiverem 2/3 a acordar, pronto. Se for assim, podemos dizer que não é um império. Senão, todos os Estados são um império. Não interessa a dimensão. É uma questão moral. Claro que a questão moral, a dimensão também importa. E, além disso, é evidente que o grau é variável, não é? Portanto, um Estado que é descentralizado é menos Estado que um Estado que é muito centralizado. Podemos dizer, um Estado que cobra uma grande parte, um Estado que cobra 50% de impostos é mais Estado que um que cobra 25%. Portanto, o grau do Estado também interessa. Portanto, enfim, há piores, há melhores, uns funcionam, não funcionam, a democracia funciona muitas vezes, depois acontece qualquer coisa que não funciona, e assim. Portanto, para mim, todos os impérios deviam acabar, incluindo o português, no sentido que a ordem social, a ordem, seja lá, que o estabelece, podemos dizer, a ordem constitucional, tem que permitir, pelo menos, a presunção que estamos aqui num Estado-nação de forma voluntária. E eu acho que estamos, não estou a dizer que não estamos. Nem eu estou a dizer que deve haver direito de decisão para qualquer cidade pedir independência. Porque a independência mesmo individualmente nós sabemos que tem custos também, não é? Portanto, o ter liberdade não quer dizer que, não é? Como a questão das drogas, não é? As drogas duras deviam, no mínimo, ser vendidas nas farmácias para resolver muitos problemas. A proibição traz muitos problemas, ou seja, a droga já é um problema grave, mas sendo proibido. Já são vendidas nas farmácias, benzodiazepinas. Mas as nossas farmácias estão muito limitadas a droga, vou-te já dizer. Desculpa lá. Isso não sei que eu não vou. Mas nos Estados Unidos é bem melhor, a parte. Fogo. Não só dizer que ter a liberdade de não quer dizer que se recomendável, não é? Exatamente. Pronto, isto por causa da questão da democracia e do direito. O direito para os libertários, pelo menos para uma boa parte, existem. O movimento libertário também tem várias nuances e várias escolas e às vezes algumas que se dão mal umas com as outras, aliás, como os marxistas no final do século XIX. E eu digo isso. Mas isso é bom sinal. Começa a haver muitos libertários. Começam a discutir que se houver muitos libertários a discutir é porque o problema está a crescer. Mas a noção de direito natural, o direito objetivo, o direito não devia ser. O direito não é uma coisa que duas ou três pessoas, ou o clube de somente diga que é o direito. O direito é um raciocínio filosófico sobre qual é a solução mais correta para um problema. E os princípios são. Mas é esse direito que eu me referia. É enquanto ele está estabelecido nas suas raízes. Pronto. Todos nós temos intuitivamente a noção de que é justo, a propriedade é algo justo, se for honesto é justo, o contrato deve ser cumprido é justo,
são noções instintivas, não é preciso ser académico no direito, embora eu goste, não sou nada jurista, mas quando apanho um texto, eu gosto de ler, especialmente quando é de filosofia de direito. Porque, na verdade, tudo se resume a isso. Mas o direito, o direito, no fundo, nós podemos dizer, ele já existe, nós temos que o encontrar. Não sei se me faço perceber. O direito existe, nós temos que o encontrar. E nós não demoramos muito tempo em termos de civilização a dizer que, por exemplo, a apropriação original, que é um tema teórico, mas que no fundo é prático, não é? Como é que se apropria, como é que aparece a primeira propriedade? Como é que apareceu a primeira propriedade privada? Nós falamos de agricultores, não é? Quando a pessoa pega num pedaço de terra que não pertence a ninguém e faz daquilo, começa a trabalhá-la e faz lá uma casa e depois tem o terreno que começa a cultivar. Essa é a primeira apreensão. Tu fez da propriedade que não era ninguém sua. Portanto, a partir desse momento passou a ser legítima ele defendê-la contra agressões. Porquê? Porque ela culpa, porque eu não queria dizer porque trabalha, não é? Porque já parece marxismo, não é? Mas é a força do trabalho, na realidade. É a força do trabalho, é proof of work. Há alguma verdade. A pessoa tem que ocupar. Se for descoberto um continente, de quem é que deve ser? É do Estado. Do Estado? Deve ser do Estado. Se houvesse um Olha, Carlos, agora que estás a falar nisso, lembrei-me tenho visto muito recentemente aquela questão da divisão da Antártida, que é um continente que está a ser dividido por vários países porque, segundo o direito internacional, cada um tem direito a uma percentagem, não sei o quê. O direito internacional tenta minimizar a possibilidade de guerras entre Estados, que são entidades... Tenta ser diplomático. Portanto, o direito internacional é um direito que tenta minimizar as guerras. Mas porquê? Entre Estados que são entidades que podemos dizer legítimas, do ponto de vista filosófico, como estamos aqui a falar. Portanto, é uma questão de realismo. Vamos lá ver se já houve muitas guerras, vamos lá ver se há aqui umas regras, mas não existe um Estado mundial a vir por cima, a bater. Espera aí, tu estás... Não existe ainda, mas é isso que eles querem. Mas agora fez aqui o Eduardo Oliveira, que está farto aqui de falar. Não haver um Estado mundial, nunca na vida. Ai, desculpe. O Eduardo Oliveira, já tenho aqui visto ele a falar na AI e até era creio que seria bastante interessante perguntar-lhe. Eu percebi, ou pelo menos tentei compreender a forma como falou do direito e acho que cheguei um pouco quando até disse é preciso encontrá-lo e penso que é mesmo, até penso que é algo que está em potência, portanto estamos a falar de um conceito, de algo que é subjetivo e nem sempre tão objetivo, tentando sê-lo para colmatar certas situações e aqui o Eduardo fala muitas vezes na AI. E o direito tem de ser arbitrado pela AI. Acha que a AI, tendo o direito raízes subjetivas, filosóficas, não é? Conseguiria gerir ou poderia gerir o direito e arbitrar esse direito? Acho que há processos que podiam ser, tal como hoje já há robôs a atender pessoas, a fazer chamadas telefónicas e as pessoas respondem e sei lá, há coisas, as coisas vão evoluindo. Portanto, pode haver um processo de arbitragem que está perfeitamente ao alcance de um robô e portanto podemos imaginar que uma ação de litígio entre um consumidor e uma empresa ou entre o arrendatário e o proprietário, coisas desse género, não é? Consigam ser resolvidas por princípios que já são aceitos por todas as partes e alguém desse processo consegue chegar a uma conclusão. Não vejo, é uma questão técnica, para mim não é muito difícil e eu diria que esta noção de direito natural é algo intuitivo, mas o direito de propriedade e o direito de contrato são intuitivos. Eu estava a falar na primeira propriedade porque também é intuitivo, não é? Como é que a primeira propriedade aparece?
que é justa, não? Todos nós reconhecemos que é justo. Se aquilo não era de ninguém, alguém fez daquilo um uso, passou a ser o primeiro proprietário. Portanto, a partir daí pode vender se quiser, não é? Pode fazer uma troca voluntária. Pronto, e é assim que o mundo devia evoluir, não foi? Teve muita coerção sempre, não é? Incluindo do próprio Estado, porque o Estado aparece quando aparece quem tem as armas, quer impor que só eu é que posso usar as armas e eu é que vou cobrar impostos. Todos os Estados nasceram assim, não é? Todos os Estados nasceram assim, não há outra maneira.